Ontem eu gravei um vídeo longo, né, falando sobre SAF e senti que eu precisava voltar aqui para tocar em outras questões sobre esse mesmo assunto. Tenho observado o comportamento dos torcedores do Santos nas redes sociais, tanto em canais vizinhos, como no meu, como no Twitter, enfim. E tenho percebido uma miopia com relação a esse assunto que precisa ficar mais claro para todo mundo. E aí são várias minúcias que a gente precisa entrar. Eu sinto que o torcedor do Santos entende muito pouco do assunto. Ontem, meu objetivo era contar um pouco, explicar um pouco da burocracia para o Santos chegar a se tornar um eventual SAF, o que o Santos precisa passar em termos burocráticos para isso acontecer. E mais, tentei de alguma maneira mergulhar na família colombiana que hoje estaria interessada em adquirir o Santos, né, segundo informações de colegas, família Santo Domingo. Tentei entrar em matérias que deixavam um pouco o modelo de negócio dessa família para a gente tentar entender se é uma família séria, se não é. É uma família séria. Não se trata aqui de 777, tá? Agora, se vai ser uma boa gestão ou não, aí é uma outra história. Meu objetivo aqui nesse vídeo é outro. É acrescentar um pouco e um pouco além do que eu fui no vídeo passado, explicar algumas coisas, mostrar algumas coisas que eu acho que o torcedor do Santos está se confundindo bastante na hora de falar e de pensar e de manifestar qualquer tipo de opinião sobre esse assunto. Não antes, obviamente, de eu te recomendar a Brickstar, que em 26 finalmente chega ao Brasil, fabricada pela ZC Rubber, apenas a principal fabricante de pneus de toda a China. A China não é pequena, né? Você sabe muito bem que é o país mais populoso do mundo e a ZC Rubber é a principal fabricante de pneus. Então, a Brickstar está chegando com tudo, já patrocinada, já simplesmente assinada por uma marca desse tamanho que vai te trazer muito conforto, muita tecnologia, muito desempenho e até mesmo você vai ter a possibilidade de economizar combustível com um pneu de alta tecnologia que promete mudar o mercado brasileiro. Quer conhecer um pouco mais? Aponte a sua câmera para o QR Code que aparece para você na tela ou clique no link na descrição. Bom, vamos lá com calma, muita calma. O que eu tenho percebido, basicamente, quando eu vejo os torcedores comentarem a respeito desse assunto, é que me parece que eles estão pensando muito mais no dinheiro do que no modelo. Eu já vi muitos comentários que essa família colombiana, que mané colombiana, se os caras fossem bons mesmos eles investiam num time da própria Colômbia. O que eles têm interesse de mexer aqui num time brasileiro, etc e tal. Tem que vir um fundo árabe, porque os caras têm dinheiro infinito, etc, etc. Gente, vamos lá. Quando uma empresa, e aí eu quero entrar numa questão fundamental, que é a proposta hoje, que foi noticiada por vários colegas, primeiro pela Ana Canhedo, que se trata de uma proposta de 2 bilhões de reais. Isso seria pouco? Isso seria muito? É o suficiente para o Santos? Não é? Vale? Não vale? Mas, sobretudo, como esse dinheiro seria usado, né? E como o Santos se aproveitaria desse dinheiro para ter uma maior possibilidade de voltar a ser competitivo esportivamente como era há 10 anos, quando o Santos conquistou seu último título, para trás, né? Então, para isso a gente precisa esmiuçar uma série de coisas. E aí, assim, eu quero tirar um pouquinho a família Santo Domingo de lado, porque do mesmo jeito que há desconfiança da parte de vocês com relação não ao negócio deles, porque o negócio deles foi deschavado pela Forbes, eu trouxe a matéria aqui, as pessoas que comandam esse conglomerado de mais de 100 empresas, é um conglomerado gigantesco que tem sede em Miami. São pessoas absolutamente conhecidas e quem está hoje à frente é um herdeiro. Então isso começou há 3 gerações para trás. Não estamos falando aqui de aventureiros, eu não estou falando no futebol. Eu estou falando na questão simplesmente empresarial. Tá? Então, a gente não está falando aqui de gente que é aventureira, novos ricos. Não, a gente está falando aqui de gente que sabe o que faz. Mas Rodolfo, por que eles não investiram no futebol colombiano? O futebol colombiano está morto, assim como o futebol sul-americano como um todo. Para que eles vão investir em um clube no futebol colombiano para jogar num campeonato que ninguém vê, que não tem prestígio? Um investimento desse, para eles é muito importante porque se trata do Santos, o Santos del Pelé, como eles chamam, né? Santos del Pelé. Então é o Santos, que é uma marca
na Colômbia, na América do Sul, absolutamente gigantesca. Que eu acho que nem mesmo o santista tem noção do tamanho, porque a gente fica aqui vilipendiado por um noticiário que trata o Santos como qualquer coisa, e às vezes o próprio santista se esquece do tamanho dessa instituição chamada Santos Futebol Clube. Então eu não acho que o interesse dessa família seja algo incomum, algo fora da linha do natural. Em primeiro lugar, se eles são os caras mais adequados para comprar o Santos ou não, isso é outra história. A gente pode discutir qual que é a experiência que esses caras têm no futebol, qual que é a experiência que esses caras têm no esporte. Eu sei que eles são detentores de ações minoritárias num clube de futebol americano nos Estados Unidos, né, da NFL, mas isso é muito pouco. Qual que é a experiência, a expertise que eles teriam? Quem seriam os nomes das pessoas que ficariam à frente do Santos? Porque, gente, eles não estão comprando só ações, eles estariam comprando o clube, né? Porque a partir do momento que você tem a maioria das ações, você se torna dono. Então, qual que é o projeto? Isso a gente só vai descobrir se essa proposta avançar no segundo momento. Então, a gente vai entender se o projeto é bom, se o projeto é ruim, qual que é a ideia, se a ideia é interessante para o Santos ou não. Isso vai ser lá na frente. Quando a própria diretoria tiver noção disso, passar isso para o conselho passar para o associado, no rito que corre natural em qualquer clube que esse tipo de negócio é apresentado. Posto isso, o que eu tenho percebido é que o torcedor ele pede SAF, e isso quem deixou claro também em seu tweet hoje foi Giovanni Martinelli, e ele tá coberto de razão. O torcedor está mais interessado em dinheiro do que em SAF. Porque veja assim, vamos por partes. O valor que foi noticiado por Ana Canhedo no GE da compra dessas ações de 80%, e os 80% quem fala não é Ana Canhedo, foi o Fábio Sormani no seu canal. Então vamos imaginar que as duas apurações estejam corretas e que a proposta seja de 2 bilhões de reais por 80% das ações do Santos. Isso é pouco ou isso é muito? Quem vai decidir, quem vai definir não sou eu. Eu acho pouco, porque eu acho o Santos muito grande. Eu acho que não é só, quando se trata de Santos, não se faz só conta com XP. Ah, não, a receita é tanto, a despesa é tanto. Não, 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 não. Quanto vale uma marca que é a marca do futebol brasileiro mais conhecida lá fora? Isso precisa entrar na conta. Mas é a minha maneira de pensar. O quanto vale é o quanto o mercado está disposto a pagar. Eu posso achar que, sei lá, esse mouse aqui, simples mouse, vale 3 mil reais. Eu posso achar. Simplesmente, você quer comprar? 3 mil reais. Ah, mas pô, não vale isso, vale 100 conto. Sinto muito, eu acho que vale. Quanto que ele custa mesmo é quanto o mercado paga. Quanto que se eu anunciar ele no Mercado Livre ele vai ser vendido? Se eu colocar lá 3 mil reais, ninguém vai pagar. Então o mercado diz que não vale. Se o mercado diz que não vale, não vale. Agora, eu acho que esse processo de o Santos dizer mais abertamente que quer se tornar uma SAF, está aberto a ser comprado, precisa ser feito de uma maneira mais clara pelos dirigentes do Santos, pela essa gestão do Santos, até porque assim a gente vai saber o valor de mercado do Santos. Não vai ser na primeira proposta que o Santos vai ser vendido. E também não significa que a primeira proposta não possa ser a proposta da empresa eventual que compre o Santos. Entendeu a complexidade? Mas sobre os 2 bilhões de reais, né? Primeiro a gente precisa deixar claro que são esses 2 bilhões. 1 bilhão é a contração da dívida. Então a dívida que o Santos tem hoje, 100% dela, faria parte da SAF. Ou seja, os donos, essa dívida hoje que o Santos tem, que o Santos não paga treinadores, caixinha, João Basso, Transferban, caralho a 4, isso seria da SAF. A SAF teria que arcar com essa dívida porque eles estariam comprando essa dívida em troca das ações do Santos. Então esse 1 bilhão seria para pagar essas dívidas. Agora, como a SAF, uma vez que ela comprar o Santos, vai pagar essas dívidas, isso vai estar no projeto que ela apresentar. Por exemplo, a SAF, quando um clube se torna SAF no Brasil, ele acaba criando uma outra dinâmica e política que é aprovada em lei aqui no país para tratar dos seus credores. A SAF Santo Domingo, se comprar o Santos, vai adotar a mesma política ou eles vão ser mais acelerados e vão quitar a dívida do Santos em 1 ano, 2 anos? Quanto antes, melhor, porque o clube fica mais saudável. Ponto.
O outro 1 bilhão seria de investimentos no futebol, certo? Mas que tipo de investimentos seriam esses? É pegar 1 bilhão, se falou em 333 milhões em 3 anos, né? Seria um investimento que eles deveriam fazer, injetar essa grana durante 3 anos no clube, para o clube, acessando mais receitas, o clube então poder se tornar mais autossustentável mais rapidamente. Ok, vamos entender esse processo. Esses 1 bilhão de reais seriam investidos como? Em quê? Seriam em ativos considerados apenas os jogadores? O Santos passaria a ser agressivo no mercado por 3 temporadas e montaria um timaço? E depois? Porque assim, a gente vê o investimento como só compra de ativos, mas quando você compra um ativo, o Santos resolveu comprar o Verratti, um exemplo que se comenta. Beleza, você pagou pelo Verratti. Mas quanto vai custar o Verratti nos anos de contrato que você... Isso também entra na conta. Os salários vão entrar na conta dessas compras de ativos ou não? Isso precisa ser estabelecido no contrato. Outra coisa, a gente não vai gastar 1 bilhão em jogadores durante 3 anos. A gente vai gastar primeiramente em infraestrutura. Então assim, o Santos vai ter um estádio novo, esquece W Torre, nós vamos reformar a Vila Belmiro ou vamos construir um outro estádio e isso vai custar 500 milhões de reais, então metade dessa verba a gente vai usar para ter um estádio novo e a gente vai pegar outros 150 milhões para fazer um CT do zero e reformar o CT do Rei Pelé para que seja só para base. Isso precisa ser apresentado no projeto. E isso é muito importante, que antes do Santos ser vendido para quem quer que seja, o conselheiro e o associado saibam e tenham aprovado esse tipo de política. De novo, beleza, vamos entender, vamos imaginar que de fato o investimento vai ser 100% em ativos nesse primeiro momento para transformar o Santos num time forte e competitivo. 1 bilhão em 3 anos é capaz no futebol brasileiro hoje de fazer o Santos voltar a ser um time que briga lá em cima? E aí eu tenho grandes dúvidas. Se esse investimento não passar por um processo de inteligência brutal, se a SAF, por exemplo, não montar um scout muito mais avançado do que o Santos tem hoje e tiver profissionais que escolham muito melhor os jogadores, os quais o Santos vai contratar por esses 1 bilhão de reais em 3 temporadas, não é o suficiente para o Santos brigar com Palmeiras e Flamengo lá em cima. Por quê? O BAP deu uma entrevista esse ano falando que o Flamengo pode gastar 1 bi só em 2026 se ele quiser. Isso não vai afetar o caixa do Flamengo. Ou seja, o dinheiro que uma SAF, a parte do dinheiro de investimento que uma SAF estaria disposta a comprar o Santos, o Flamengo tem o potencial de investir em 1 ano, que o Santos investiria em 3. O Palmeiras, em 25, gastou mais de 700 milhões de reais em compra de jogadores. 750 milhões, mais ou menos por aí. E não conseguiu bater campeão de nada no ano passado. O que seria um orçamento o dobro do que o Santos pretenderia fazer anualmente se todo esse investimento fosse para compra de ativos, vulgo jogadores de futebol. Então assim, tá, Rodolfo, mas e aí? Eles investiram, seja em infraestrutura, seja em jogador de futebol, e depois? Depois o clube é deles. E aí assim, o que a gente precisa entender? Uma SAF, e quando a SAF é positiva, quando a SAF é séria, ela está comprando esses ativos, esse percentual do clube em troca de alguma coisa. E geralmente quando se compra um clube, é em troca de investimento no próprio clube. De novo, seja ele de infraestrutura, seja ele em ativos que são jogadores. Mas depois, as contas do clube passam a pertencer ao dono, que é a SAF. E ninguém é otário de querer ter um clube deficitário. Ninguém é otário de querer ter um clube deficitário, porque senão nunca vai recuperar o investimento. Porque quando você compra um clube, né, de futebol, você pode ter 2 ambições aqui. A primeira delas é fazer lucro, e para você fazer lucro, se você vai investir 2 bi, significa que você em algum momento vai recuperar lá na frente, os seus acionistas vão recuperar lá na frente. Ou, no segundo momento, nós não queremos lucro, nós sabemos que vamos perder dinheiro. O que nós queremos é prestígio, que é o que acontece muito na Inglaterra. Se você pegar casos do Roman Abramovich, você acha que o Roman Abramovich ganhou dinheiro no Chelsea, na ação do Chelsea? Não ganhou. O Roman Abramovich ganhou dinheiro com os negócios pessoais dele a partir de uma política de sports wash, do prestígio que ele teve. Um russo que tem um clube grande na Inglaterra passou a sentar em outras mesas de negociação nos seus negócios pessoais que sentava. E a Inglaterra, hoje vários
multibilionários compram clubes, porque isso é poder. Isso é você marcar território em mesas de política, em mesas de rodada de negociações, quando os assuntos são outros. É basicamente o que o Marcelo Teixeira faz no Santos. Vocês acham que o Marcelo... Eu não tenho dúvida que o Marcelo Teixeira ama o Santos. Mas eu não tenho dúvida que ele ama muito mais os seus negócios pessoais. Quando o Marcelo Teixeira vai para o Super Mundial, que rolou esse ano passado, né? Estamos em 26, e senta na mesa com o dono do Chelsea, senta na mesa com o Bertolucci, senta na mesa com o Kiejo Arabichian, é porque ele é o presidente do Santos. Isso abre portas para ele. Abre portas para ele. Quando ele senta com deputados, com prefeitos, com governadores, ele não senta como o dono da Universidade Santa Cecília, como o dono da TV Santa Cecília, como o dono da empreiteira, sei lá das quantas. Ele senta como presidente do Santos. Ser presidente do Santos abre portas. E a gente não tem muita noção do quanto ser presidente do Santos abre portas no mundo. E o quanto essa empresa pode querer utilizar desse escudo para poder abrir portas em determinados outros negócios. Porque a gente está falando, gente, do time do rei. O time brasileiro mais famoso do mundo. Para mim, o Santos Futebol Clube é o maior produto cultural da história do Brasil. Não há nada maior, não há nada em termos de cultura, e eu falo em todas as culturas que você pode imaginar, música, entretenimento, cara, tudo que você possa imaginar, cinema, que o Brasil tenha produzido, que foi maior do que o fenômeno Santos Futebol Clube. O Santos Futebol Clube, junto com o Real Madrid, são os dois únicos clubes no mundo que foram o melhor clube do mundo inteiro durante uma década inteira. Talvez o Barcelona na era Messi tenha ostentado isso também agora mais recentemente. Mas tirando essas camisas, nenhuma foi dominante no mundo inteiro durante uma década inteira. O domínio do São Paulo durou 2 anos, 92, 93, ou 91, 92. O Corinthians, em algum momento, se cogitava que era o melhor time do mundo ali em 2000. Durou uma temporada, 2. Tivemos outros grandes clubes, mas ninguém ostentou o posto. E eu digo ninguém, mesmo na América do Sul, nenhum clube da América do Sul ostentou o posto de melhor time do mundo por uma década inteira, como foi o Santos. Isso é muito grande. Isso é muito grande. Então é óbvio que o negócio por trás pode não ser visar o lucro, mas pode ser, de repente, de alguma maneira, lucrar em outros negócios. E isso precisa ser entendido, isso precisa ser conversado. Quando a SAF vem, quando a empresa vem, estou interessado, minha proposta é essa. Ok, você vai reinvestir esse dinheiro no clube como? Como que você vai gastar esse dinheiro? Ah, você vai gastar assim, assim, assado? Beleza, desse jeito funciona pra gente. Não, desse jeito não funciona. Tudo isso precisa ser conversado. Ok, tá, mas beleza. Uma vez que você investiu e definimos o seu investimento, definimos que 1 bilhão vai ser para contração de dívidas, então o clube agora está livre de dívidas, ou seja, todos os presidentes que fizeram cagadas estão perdoados porque a empresa que comprou adquiriu essas dívidas e vocês vão investir mais 1 bilhão no clube. Ok. Depois desse investimento, como que vocês planejam recuperar? Como que vocês planejam recuperar? Em quanto tempo vocês planejam recuperar? Como que será quando o Santos fechar um balanço? Ah, o Santos arrecadou. Porque veja, se eles vão visar lucro, eles vão tentar fazer políticas para que o Santos seja cada vez mais um clube cada vez mais rentável. Cada vez um clube mais que arrecade mais e gere mais lucros. Então, em quanto tempo vocês planejam recuperar esses lucros? Qual vai ser o modelo de gestão? Ah não, olha, Marcelo, a gente não está avisando imediatamente recuperação de lucros. A gente quer comprar o Santos porque a gente entende que para nós, para o nosso negócio, ser donos da marca Santos vai fazer nós lucrarmos em outras áreas. Então, portanto, não tem problema o Santos ser um clube deficitário do ponto de vista de capital. A gente pode continuar colocando dinheiro anualmente e o balanço nem ser dos mais favoráveis, porque a gente completa esse valor com o dinheiro no nosso próprio bolso, porque para nós, ser donos do Santos é importante, porque isso vai abrir muitas portas. A gente tem 100 empresas. Quando a gente chegar, somos donos do Santos Futebol Clube, isso muda o nosso patamar perante o mundo. Isso precisa ser entendido e o torcedor precisa entender isso. E eu não estou falando da família Santo Domingo, eu estou falando de qualquer que seja o grupo que compra o Santos Futebol Clube. Qualquer que seja o grupo que compra o Santos Futebol Clube.
O negócio precisa ser... E aí, assim, gente, eu vi também quase que uma xenofobia com relação ao mercado colombiano. Muita gente falando que é dinheiro do tráfico, porque a Colômbia é muito famosa, né? Pelo seu narcotráfico, Pablo Escobar e o caramba 4. Mas, gente, assim, brincadeiras até vão, mas em algumas passou um pouco do ponto da xenofobia. Não se trata do caso. A família Santo Domingo tem negócios absolutamente ilícitos. Se eles têm alguma coisa que seja ilícita, não é de conhecimento meu e não é de conhecimento do mercado, do mundo. Não se trata de uma família narcotraficante, como muita gente brinca por aí. É disso aqui, estão querendo comprar o Santos para lavar dinheiro do pó. Isso é absoluta desinformação. E é por isso que eu trouxe aqui o modelo de negócio, através da matéria da Forbes ontem, para que vocês conhecessem um pouco mais de quem é essa família, uma das famílias mais poderosas e ricas da América Latina. Família muito grande. E veja, se aqui no Brasil não há nenhuma empresa, se aqui no Brasil não há nenhum conglomerado que veja o valor de comprar o Santos, qual o problema de ter uma empresa colombiana que arrecada bilhões, que tem fortuna de trilhão? Veja esse potencial no Santos Futebol Clube. Tem que ser a Arábia. Por que tem que ser a Arábia? Um projeto bom colombiano é melhor do que um projeto ruim árabe. Eu não estou dizendo que viria um projeto ruim de lá e nem que o projeto colombiano é bom. Não estou dizendo isso de novo. Não temos essas informações. Precisamos esperar. Precisamos esperar que essas negociações sejam feitas. Agora, um ponto que eu não posso deixar de falar. Me permita discordar do meu querido amigo, que eu sou completamente apaixonado, Fábio Sormani. Quando ele fala a respeito desse assunto ontem, ele inclusive aprofunda com muita capacidade de apuração jornalística o que a gente sabe com relação a essa proposta, né? Ele fala dos 80%, fala de várias coisas ali que vão além da matéria da Ana Canheda. Ele tem uma hora que ele vai falar do estatuto, ele fala: o estatuto foda-se. Foda-se não, eu entendo o que ele quer dizer, é uma meia-verdade. Mas se o estatuto mudar, dane-se, porque o clube social vai ser uma parte microscópica, aí os caras fazem o que eles quiserem. Isso é uma meia-verdade, porque veja, gente, se o estatuto for vilipendiado antes do Santos se tornar uma SAF, com a desculpa de precisamos modificar esse estatuto a toque de caixa para o Santos poder se tornar essa SAF, que é o grande desejo do torcedor, qual vai ser o desejo dessa gente em transformar o Santos em SAF uma vez que esse estatuto esteja aprovado? Com Bozelinha ganhando dinheiro dentro do clube, com cargo e com dinheiro no bolso, com Marcelinho Teixeira ganhando dinheiro, com o próprio Marcelo e com toda a trupe ganhando dinheiro, qual vai ser a motivação desses caras sendo pagos de aprovar uma SAF no Santos? Então não é foda-se não. Se quiserem aprovar a SAF, que mudem no texto do estatuto apenas o artigo que se diz respeito à SAF. Essa tem que ser a pressão do torcedor. Nenhum jabuti pode ultrapassar agora, porque se ultrapassar, se passar, o desejo de SAF do torcedor do Santos pode morrer na praia. E esses caras, para eles contarem com os seus jornalistas preferidos, que fazem a famosa agenda positiva, e pregar na cabeça do torcedor que, na verdade, tudo não passou de uma conversa, não se entendemos na mesa, o grupo Santo Domingo desistiu e tudo mais, e foi embora e deixou o Santos na mão, para eles pregarem isso na cabeça do torcedor, é só eles usarem os repórteres favoritos que eles têm aí, você sabe muito bem quais são. É muito fácil para eles pregarem isso. Veja só, olha a situação lembra, vai só vocês voltarem à fita. Lembra de quando o Santos perde o patrocínio da 7K. No dia seguinte, tinha setoristas, o Santos está fechando um patrocinador de 70 milhões com a Betano, com sei lá quem. Já passou semanas e semanas, não se fala mais nada. Essa gente da agenda positiva é utilizada para isso. Para simplesmente criar no torcedor ali uma cortina de fumaça. Puta, perdemos, não, mas vamos ganhar uma coisa maior. Cadê? Todo mundo sendo apresentado no Santos, Neymar e Gabriel, e não tem patrocínio na camisa Master. Ninguém hoje quer patrocinar o Santos. Isso pode mudar, deve mudar. Espero que o marketing esteja trabalhando. Mas aquela notícia de que existia uma empresa naquele momento disposta a pagar 70 milhões, até hoje não se confirmou. Até hoje não se confirmou. Então, para a dirigência utilizar essa gente muito próxima do poder para te enganar é muito fácil.
Então não caia nessa de que aprovar... E aí eu vi uma pesquisa que a Carol Bernardi fez no Twitter dela que me preocupou muito. Ela fez a seguinte pesquisa. Você trocaria uma SAF... Você trocaria passar o estatuto como a comissão quer passar hoje em troca de uma SAF? E tinha lá tipo 70%, 80% dizendo que sim. Que tudo bem, se for para virar SAF, vamos aprovar qualquer estatuto. Sendo que, de novo, se aprovar esse estatuto, os caras não vão entrar, porque precisa passar por eles. Eles são as pessoas a serem procuradas. O presidente do Santos, que vai ser procurado, e se ele não apresentar o projeto para o conselho, a SAF morre. E é assim porque eu sei de uma informação. Na era Rueda, um grande cara que é conhecido mundialmente, infelizmente eu não posso falar porque é uma fonte que é um colega de profissão, não me deu autorização, mas uma pessoa conhecidíssima no mundo do futebol, gigantesca, não chegou a fazer uma proposta, mas chegou a ter uma conversa, tentar procurar o Rueda para apresentar a ideia de comprar o clube, e o Rueda não quis nem ouvir. E é uma pessoa que, se soubesse, eles cairiam para trás. Que já recentemente disse aí que o sonho dela é comprar um time. Que o sonho dele era comprar um time de futebol. Que ele se vê como um grande dono de clube no futuro. A dica tá aí. Essa pessoa mundialmente conhecida quis comprar e o Rueda não apresentou. Ele não passou isso pro conselho, obviamente caiu. Porque quem é procurado é o presidente. Se o presidente tá metendo grana no bolso e tá pagando, inclusive, os seus aspones, qual vai ser a motivação de eles passarem a SAF para frente? Então esse estatuto não pode de maneira alguma passar. SAF sim, golpe não. SAF sim, golpe não. Então, Sormani, meu amigo querido, te amo, mas não é foda-se. Não é foda-se. Esse estatuto não pode passar. Se queremos uma SAF, todos nós chegamos à conclusão que esse modelo está superado e está. Nós precisamos ser firmes e fortes para que o único item que passe na aprovação do estatuto seja o item relacionado à SAF. Também não sou fã desse estatuto. Também acho que a gente pode melhorar em uma série de questões. Mas não podemos regredir. Não podemos regredir. E essa questão estatutária é muito importante para que o torcedor, seja Santo Domingo, seja qualquer que seja o grupo, Blue Coal, não importa, a PIF, não importa, quem quer que seja o dono do clube no futuro, precisa passar por uma mudança de estatuto que se diz respeito apenas à SAF. E aí a gente transforma o clube em SAF, uma vez aprovado estatutariamente, aí teremos uma votação para transformar o Santos em SAF. Isso não significa vender o clube. Quer um exemplo? O Fortaleza. O Fortaleza hoje é uma SAF, mas pertence à instituição, ao clube. Hoje o modelo do Fortaleza não é mais de instituição sem fins lucrativos. O Fortaleza é uma SAF, mas ninguém comprou suas ações. Então, primeiro, para a família Santo Domingo comprar a SAF do Santos, precisa existir a SAF do Santos. E isso precisa primeiro passar pela mudança de estatuto e depois a aprovação da SAF, que vai aprovar no dia que o conselho convocar, que a presidência, o executivo, convocar uma votação no conselho e depois, na sequência, uma assembleia para o Santos se transformar em SAF, vai se aprovar com 98% dos votos. Eu não tenho a menor dúvida. E aí, então, o Santos transformado em SAF, precisamos estudar os projetos, seja da Santo Domingo, seja do Diabo A4. O que vocês pretendem? Onde vocês vão investir? Como vocês querem recuperar o lucro? Quem vão ser as pessoas que vão trabalhar? Vai ter gente da gestão envolvida ou não? Como é que vai ser? Tudo isso a gente só vai descobrir mais pra frente, quando todo o rito tiver sido feito de uma maneira muito profissional. E é isso que me preocupa, porque é tudo que essa gestão não tem, profissionalismo. Então fiquemos de olho, não foda-se não o estatuto. Mais do que nunca a mudança de estatuto agora, ela é importante na vida do Santos. É isso que eu queria falar aqui com vocês. Desculpa mais um vídeo longo, mas o assunto é complexo, delicado e profundo. Um grande abraço e até a próxima.